Na noite de hoje, eu gostaria de refletir com vocês sobre o texto de Mateus. Mateus capítulo 11, versículos 28 até o 30. Um texto bastante conhecido da igreja, bastante conhecido de vocês. E assim está escrito. Essas são as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Em que momento, em que contexto, Jesus proferiu essas palavras? Jesus estava se referindo ao cansaço e à opressão da religião. Quando Jesus falou isso para o povo, Jesus estava falando sobre o peso da religião sobre a vida do povo. Peso este colocado pelos doutores da lei do seu tempo. Peso este colocado pelos sacerdotes do seu tempo, pelos escribas, pelos fariseus. Aliás, a igreja naquela época, os sacerdotes, os fariseus, eles conheciam bem a lei de Moisés, e a aplicação excessiva da lei de Moisés sobre o povo causou esse cansaço, causou essa opressão, e chegou a um ponto que as pessoas não conseguiam cumprir todos aqueles mandamentos. As pessoas não conseguiam cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés. Aquelas pessoas estavam cansadas, estavam sobrecarregadas, estavam oprimidas pela lei, pela excessiva religiosidade. O peso da religião é o tema da mensagem de hoje. É bom que se diga que religião e seguir a Cristo são coisas totalmente diferentes. A religião, ela tem o objetivo de ligar o homem a Deus, mas a forma pela qual a religião faz isso é através da absorção e do seguimento de doutrinas, de regras, de dogmas. E a religião nos ensina que se nós seguirmos essa cartilha, se nós seguirmos as regras, nós encontraremos a Deus. Já o cristianismo também nos leva a Deus, mas tão somente pela pessoa do próprio Jesus Cristo. Tão somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês uma outra leitura que está no livro de Mateus, capítulo 23, que está escrito: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios pingentes e alargam as franjas das suas vestes. Jesus está falando sobre os escribas, sobre os fariseus nesse texto. Eu queria falar com vocês os perigos da religiosidade.
Quando Jesus me convida e convida você a ir até Ele, quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite que Jesus nos faz esta noite é para que nós possamos sair debaixo da opressão e da sobrecarga da religiosidade. Sabe, irmãos, eu andei pensando sobre esse tema hoje e cheguei à conclusão que a religiosidade traz algumas consequências ruins para as nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 23, como a gente leu, a primeira coisa que eu observo aqui sobre a religiosidade é que o religioso sabe muito. O religioso conhece a teologia, o religioso conhece a lei de Moisés, ele conhece até a Bíblia, mas ele não pratica. Veja o que está escrito em Mateus 23. Observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus está falando dos escribas, dos fariseus, daqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, daqueles doutores da lei. O primeiro perigo da religiosidade que eu vejo aqui nesse texto é que o religioso ele tem muito conhecimento, ele sabe muito a palavra, ele entende da lei, mas ele não pratica. São pessoas que falam muito, são pessoas que falam bonito, mas não praticam o Evangelho. São pessoas que pregam sobre o amor, mas não conseguem amar. São pessoas que pregam sobre o perdão e guardam mágoas em seus corações. São pessoas que pregam a santidade e vivem uma vida distante do Senhor. Jesus se refere aqui aos escribas e aos fariseus, doutores da lei que falavam sobre a lei de Moisés, mas tinham uma vida totalmente distante daquilo que eles pregavam. A religiosidade faz isso. A religiosidade faz a gente falar muito. Por isso que Jesus fala para o povo, olha, vocês podem até seguir o que eles fazem, mas não façam o que eles praticam, porque eles dizem e não cumprem o que falam. A religiosidade faz isso, irmãos. A religiosidade nos leva a um conhecimento muito bonito sobre Deus e sobre a sua palavra, mas nos distancia da necessidade de colocar todo esse aprendizado em prática. A religiosidade, como está escrito aqui em Mateus 23, também faz com que a gente coloque um peso, coloque um fardo pesado sobre os ombros daqueles que nos ouvem, daqueles que nos seguem. Porque veja o que está escrito no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Apesar de falar muito, apesar de ter um discurso eloquente, aqueles escribas e aqueles fariseus impunham àquelas pessoas um fardo pesado, algo difícil de suportar, algo que aquelas pessoas não conseguiam cumprir, normas e mais normas e regras, e as pessoas não conseguiam cumprir, não conseguiam suportar, e sequer eles mesmos ajudavam essas pessoas. Porque a religiosidade faz isso. Talvez o Deus que você tenha conhecido seja um Deus religioso que apresentaram a você. Talvez você sequer queira saber do Evangelho, porque o Deus que apresentaram para você foi um Deus religioso.
Talvez a frustração que você tem acerca do próprio Jesus Cristo, acerca do próprio Evangelho, seja decorrente da crença que colocaram na sua mente de que você tem que carregar um fardo pesado. Porque o religioso faz isso. O religioso impõe um fardo pesado sobre os ombros daqueles que estão sob a sua liderança. O religioso faz obras, está escrito, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. O religioso ele faz obras, mas com um objetivo diferente. O único objetivo aqui, que Jesus fala, que Jesus denuncia, é apenas o objetivo de ser visto pelos outros. Quando a gente é religioso, a gente passa a fazer as obras de Deus apenas para ser vistos, apenas para constar ali na fotografia da igreja ou na fotografia do culto, e a gente quer só ser visto. A gente não faz a obra porque a gente ama o Senhor. A gente não faz a obra porque a gente quer de fato fazer a diferença na vida do outro. A gente faz a obra apenas para sermos vistos, como os fariseus. Quando eu lembro de religiosidade, eu lembro do irmão mais velho, do filho pródigo, aquele irmão mais velho. Aquele irmão que se incomodou com a festa que o pai fez, porque o irmão perdido foi resgatado. E aquele irmão mais velho diz: mas pai, eu te servi durante todos esses anos e nunca fizeste sequer uma festa para mim. Porque quem é religioso obedece ao pai, serve ao pai por obrigação. Serve ao pai esperando algo em troca. Quem é religioso quer servir ao Senhor esperando receber uma bênção específica ou que se faça uma festa em homenagem à sua obediência impecável. Quando a gente é religioso, a gente serve ao Pai apenas por obrigação, que nem o irmão mais velho do filho pródigo. E se incomoda com a festa daqueles que são resgatados. Porque somos religiosos. Quando a gente é religioso, a gente desaprende a orar. Eu lembro da oração do publicano e do fariseu. A Bíblia conta que o fariseu orou aos céus dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou um pecador, igual a este publicano. E o publicano orou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O religioso, ele ora, ele fala com Deus aquilo que ele não sente. Quando a gente deixa a religiosidade tomar conta do nosso coração, a gente passa a orar a Deus palavras que não vêm do nosso coração. A gente apenas profere palavras bonitas. A gente apenas está preocupado em estar diante de Deus com um discurso bonito. A gente se preocupa em fazer uma oração bonita. E a gente esquece que oração é um momento de quebrantamento. Oração é um momento em que eu, tiro minha máscara. A oração é o momento em que eu digo a Deus tudo aquilo que eu estou sentindo. Mas quando a gente é religioso, a gente faz aquela oração por obrigação. A gente até tem as palavras prontas. A gente até fala as mesmas coisas. Porque a oração de um religioso é uma oração de palavras lançadas da boca para fora. Perdoe-me de dizer isso, mas é a verdade. Quando foi que você orou ao Senhor e disse a verdade para Ele? Quando foi que você orou ao Senhor e disse para Ele tudo aquilo que você está sentindo no seu coração?
Chega de falar palavras bonitas. Vamos abrir o nosso coração e dizer para Deus aquilo que de fato nós sentimos de verdade. Mas o peso da religião trava o nosso coração. O peso da religião faz a gente falar apenas um discurso preparado. O religioso, ele se preocupa com a santidade de fora para dentro. Para o religioso, chegar ao coração de Deus é não ouvir determinadas músicas, é não frequentar determinados lugares, é não ir a uma praia. Chegar até Deus significa seguir uma série de regras. Mas eu quero te dizer esta noite que o caminho para o coração de Deus se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. E muitas vezes a religiosidade nos impõe um fardo pesado. Nos impõe um modo de vida que sequer conseguiremos adotar. A religiosidade gera em nós um sentimento de culpa, porque ao tempo em que a religiosidade nos impõe um modo de vida impossível de ser seguido, ela também gera um sentimento de culpa por não conseguir. E o sentimento de culpa nos impulsiona a fazer a obra de Deus. O sentimento de culpa nos impulsiona a ter que ir para a igreja. O sentimento de culpa nos impulsiona a ter que orar. Não deixe que o sentimento de culpa direcione o seu ministério. Não deixe que o sentimento de culpa obrigue você a ir para a igreja ou a orar. O que eu quero dizer para você nesta noite, me entenda. Eu quero que você sirva a Deus. O meu desejo é que você sirva ao Senhor por amor. Qual foi a última vez que você orou sem preocupação com o horário? Qual foi a última vez que você foi à igreja e assistiu a um culto sem preocupação com a hora? Quando foi que você leu a Bíblia sem contar as páginas que você havia lido antes? Porque a religiosidade, ela nos escraviza e ela coloca um fardo pesado sobre os nossos ombros. E a gente começa a servir a Deus. E servir a Deus para nós, religiosos, passa a ser um fardo. Passa a ser cansativo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando foi que você se alegrou em servir a Deus? Quando foi que você foi invadido, foi tomado de alegria ao fazer a obra do Senhor? A religiosidade é uma armadilha perigosa, porque ela suga a gente para longe de Deus, não para perto. É por causa da religiosidade que muitas pessoas têm aversão ao próprio Deus. Mas Jesus tem um convite para mim e para você nesta noite. Para mim e para você. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados. Cansados de se frustrar com pessoas que se dizem tão puras, e quando nós vamos conhecer a vida delas, percebemos que elas não são tão puras assim. Cansados de tentar cumprir a lei de Moisés. Estou cansado. Chega.
Jesus fala: vinde a mim os que estão oprimidos. Aquelas pessoas que se sentem esmagados pela carga da pressão de uma santidade humana. A santidade de fora para dentro. Aquelas pessoas que estão oprimidas porque não conseguem ser livres. E essas pessoas estão aprisionadas, acorrentadas numa religiosidade que não as fazem crescer. Aliás, a religiosidade faz a gente prometer tantas coisas, faz a gente fazer tantos votos, que a gente não consegue ir a cumprir. Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o cansaço da religiosidade, é a opressão da religiosidade. Jesus nos promete alívio. Sabe o que é alívio? É você empurrar um carro, subir uma ladeira, e você conseguir colocar aquele carro lá no cume da montanha e dizer assim: ufa, consegui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o alívio é apenas a metade do caminho que Jesus quer para você. O alívio é apenas a metade do caminho. Porque se você ler os versículos seguintes, você vai perceber que tem mais coisas. Vinde a mim e você será aliviado. Mas Jesus ainda faz um outro convite. Há um outro verbo aqui nesse texto. Tem o verbo vinde, de você ir a Jesus. E se você for a Jesus, você será aliviado. Todo esse cansaço, toda essa opressão será aliviado dos seus ombros. Mas Jesus usa outro verbo aqui. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, ele era um instrumento de madeira que servia para unir dois animais, para que esses animais pudessem fazer o trabalho da terra. E esse jugo prendia um animal no outro, e era um jugo que causava um certo sofrimento para o animal. Uma certa dor, havia disciplina, havia um bom trabalho, mas causava dores, causava sofrimento físico para aquele animal. E Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo. E o que Jesus fala sobre o jugo dele? No versículo 30. Jesus fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite é: esquece tudo que você aprendeu sobre a religiosidade e se submete ao meu discipulado. O que Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, é: seja discipulado pelo Cristo. Esteja submisso ao discipulado de Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo nos ensinou? Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai. Jesus nos ensinou que não importa se você ora no Monte dos Samaritanos ou no Templo de Jerusalém. Jesus nos ensinou que a adoração deverá ser feita em espírito e em verdade. Eu devo orar e adorar a Deus aonde? Em espírito e em verdade. Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. Isso é tomar o jugo de Jesus, isso é estar submisso ao seu discipulado. Jesus nos ensinou que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. Tomai sobre vós o meu jugo. Esqueça a religiosidade e aprenda com o Cristo, com o seu modo de vida. Eu aprendo com Jesus que o reino de Deus, ele
tem que estar de portas abertas para cobradores de impostos, para prostitutas, para salteadores, que o reino dos céus deve estar aberto para um morador de rua, que o reino dos céus tem que estar aberto para todos, para os enfermos, para os excluídos da sociedade. Esse é o jugo de Jesus. É aquilo que ele nos ensina. Jesus ainda usa um outro verbo aqui. Ele diz: aprendei de mim. Busque conhecê-lo. Busque conhecer a palavra do Senhor. E eu só posso aprender sobre Jesus na proporção que eu me relaciono com Ele. Eu só posso aprender acerca do Cristo na medida em que eu me relaciono com Ele, mas eu preciso ter um relacionamento de amor. Eu preciso ter um relacionamento de alegria. Eu preciso desejá-lo. Não é servir a Deus apenas por obrigação, mas é servir a Deus por amor, com alegria. E veja o que está escrito no final do versículo 29. E encontrareis descanso para a vossa alma. Eu vou repetir, irmãos. Primeiro Jesus fala: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O ir até Jesus causará em você alívio. Alívio. Sair o peso das suas costas. Sabe aquele peso, irmão, como se você tivesse carregado uma mochila de pedras nas costas? Como nessa imagem que eu botei na divulgação da live. Imagine Jesus tirando essa pedra das suas costas. O peso da responsabilidade que não é sua. Jesus, ele carrega com você o seu peso. Porque Jesus fala que o jugo dele é suave. O que eu estou dizendo a você é que seguir a Jesus tem desafios. Seguir a Jesus, seguir o Evangelho pode ter sofrimento, pode ter lágrimas. Mas o jugo que você vai suportar é leve e suave, porque Jesus carrega com você esta responsabilidade. Então, tira essa pedra da responsabilidade dos seus ombros e carrega ela junto com Cristo. Você vai sentir leveza. Tira dos seus ombros o peso da religiosidade e tenta viver uma santidade de dentro para fora. Tenta viver o serviço cristão com alegria. Quando eu tomo sobre mim o jugo de Jesus, quando eu me submeto à vontade do Cristo, e quando eu aprendo sobre Ele, aí sim, eu terei descanso para minha alma. Percebam a diferença, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê? Você ainda não descansou plenamente? Sabe por que você ainda não alcançou ainda o descanso pleno da sua alma? É porque você precisa tomar o jugo e aprender sobre Cristo. Porque está escrito que quando eu tomo o jugo de Jesus e aprendo dele, eu encontro descanso para a minha alma. Uma coisa é o alívio, outra coisa é o descanso. E quando a gente se relaciona com Cristo verdadeiramente, se submete à vontade dele e aprende dele, a gente encontra descanso para a nossa alma. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que tipo de peso ou que tipo de carga você tem suportado. Mas só há uma solução para tudo isso. É
que você precisa se achegar até o Cristo. Você precisa tomar o jugo dele e aprender dele. Aí sim, você encontrará o descanso pleno para a sua alma. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos esquecer um pouco as regras religiosas e vamos apenas servir ao Senhor Jesus com alegria. Vamos fazer o serviço do Senhor porque a gente ama fazer. Vamos fazer a obra não para ser visto, mas porque a gente quer fazer diferença na vida do outro. Vamos orar, mas vamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Vamos dizer para Deus exatamente aquilo que nós estamos sentindo. E não palavras bonitas. Aliás, Deus sabe do nosso coração. Vamos conhecer a palavra e vamos praticá-la. Se a gente prega sobre o amor, vamos amar. Se a gente prega sobre o perdão, vamos perdoar. Vamos obedecer ao Senhor por amor e não esperando uma festa em troca, como um prêmio. Porque o prêmio em si já é o servir a Cristo. Que recompensa maior você quer do que a própria atitude de servir ao Cristo? O peso da religião. Não deixe que esse peso lhe afaste do verdadeiro Evangelho. Jesus está dizendo esta noite, se você está sobrecarregado, oprimido, com essa carga impossível de ser carregado, são tantos dogmas, são tantas regras, é tanto aquilo, são tantas proibições, Senhor, sabe de uma coisa, eu estou cansado, estou oprimido. Seja livre, seja livre. Você pode chegar a Deus pelo caminho que se chama Jesus Cristo. E só. E só. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Coríntios, ele fala: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo está reconhecendo que vive em uma constante luta interior entre fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, ele fala: intercede por mim, Espírito Santo. Eu não sei o que fazer. Diga para Deus. Eu não sei o que fazer para ser uma pessoa melhor. Eu não sei como fazer para ficar mais perto de Ti. Mas me ensina, Senhor. Espírito Santo intercede por mim e leva para Deus tudo aquilo que eu preciso, como diz aquela canção. Vamos sim para a igreja, vamos sim participar dos cultos, mas vamos fazer com alegria, sem o fardo pesado. Porque se você estivesse servindo a Deus, sentindo esse fardo, esse cansaço, é porque você está servindo a Deus por mera religiosidade. Mas quando você sentir alegria em servi-lo, em buscá-lo, aí sim, você vai ter abandonado de uma vez por todas o peso da religiosidade. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Tire esse peso das suas costas. Tire esse peso dos seus ombros que se chama religião. E viva o cristianismo. Viva aquilo que Jesus ensinou. Viva com alegria.
Viva com leveza. Afinal de contas, quando o apóstolo Paulo fala sobre a paz que excede todo entendimento, como é essa paz? É porque, ainda que nós venhamos a passar por tribulações e dificuldades, ainda assim nós estaremos em paz. Por quê? Porque a gente foi a Jesus. A gente tomou sobre os nossos ombros o jugo de Jesus. E a gente aprendeu dele. Por isso que a luta, por isso que a adversidade são enfrentadas com leveza. Parece impossível. Eu não sei como fazer. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero que você saia daqui transformado. O meu desejo é que você saia daqui diferente de como você entrou.